Hoje vamos entender como ser verdadeiramente livres. João, capítulo 8, versículo 36. Está escrito assim: Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos aprender muito com o Senhor para não vivermos oprimidos pelo mal. Não nos basta ler nas Escrituras que fomos curados enquanto o nosso corpo padece. Certamente Deus não tem prazer em que somente pela fé confessemos que Ele, Jesus, levou as nossas enfermidades, quando ainda sofremos com dores e demais problemas. A obra de Deus é completa e absoluta. Desde que Jesus exclamou no Calvário, está consumado, não temos mais de sofrer por causa dos males do inimigo. A partir daquele momento, para Deus, já fomos libertos das suas garras, para que pudéssemos servir ao Senhor com alegria, conforme está escrito no Salmo 100, versículo 2. A nossa oração deve ter por principal objetivo o pedido de que o Pai nos ajude a tomar posse da sua graça, uma vez que a sua misericórdia já nos alcançou. Ao buscar de Deus a cura para o nosso corpo, não podemos nos contentar somente com a ausência do sintoma ou das dores. Precisamos que Ele fortaleça a nossa fé, de modo que, ficando plenamente livres, possamos testemunhar perante os nossos irmãos que aquilo que nos prendia e nos fazia sofrer foi completamente destruído. Quando Deus opera em nós e nos liberta do mal, Ele também fecha a porta para o inimigo. E a porta que Deus fecha, está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Quando Deus faz a obra de libertação, essa obra é perfeita. E Ele fecha a porta para o inimigo, e o inimigo não pode mais voltar a tocar na nossa vida. Quando nós somos curados de uma doença, Deus fecha a porta para aquilo ali. O mal não pode voltar, a doença não pode voltar. E isso serve para qualquer outro setor. Quando Deus te liberta, você é liberto de verdade. E aquilo não volta a te perturbar nunca mais. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? O que adianta eu falar que eu tenho fé se as obras de Deus não são reais na minha vida? Se eu viver doente, viver na miséria, viver oprimido, adianta a minha fé? Adianta eu falar que tenho fé? As obras de Deus não estão sendo real na minha vida. Tiago ainda continua dizendo: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, e alguém lhes disser, ide em paz, e aquentai-vos e afartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Que proveito tem eu confiar em Deus, se Ele não me der as bênçãos que eu preciso? Ter fé também é ver os resultados. Porque não adianta só você falar que tem fé, não adianta só você crer, se a coisa nunca acontece na sua vida. Se não está acontecendo, alguma coisa está errada. Porque Deus não mente nunca. Deus é Pai. E não é da vontade dele que passemos por essa vida oprimidos e sem desfrutar de tudo que Ele preparou para nós. Você pode observar que quando Deus criou o homem, antes de criar o homem,
Ele construiu o paraíso, criou todas as coisas, o mantimento, ele proveu tudo, e depois ali ele botou o homem, para que o homem tivesse tudo o que fosse necessário para viver bem. De fato, não tem proveito para a gente ficar confessando, por exemplo, que nós fomos curados pelas feridas de Jesus, se Deus, o justo juiz, não decretar a causa ganha contra a ação do inimigo. Uma vez dado o veredito, e esse veredito já foi dado quando Jesus foi crucificado, compete ao juiz de direito, a quem pertence todo o poder, fazer com que se cumpra a sentença. E é exatamente nesse ponto onde entra a fé que nós temos fracassado. Por esse motivo, muita gente não tem conseguido se concretizar, se realizar com as bênçãos que Deus prometeu. Jesus nos deu, presta atenção nisso, Jesus deu para aquele que crê a autoridade para em nome dele expulsar o mal. Isso é, devemos fazer com ousadia isso. Não podemos ficar intimidado nem envergonhado, porque é isso que o diabo quer. Muita gente não resolve o problema porque não tem coragem, ou é tímido, não tem aquela confiança plena que Deus deu a ele a autoridade para expulsar o mal. Se você, diante do mal, se você é uma pessoa que crê, você recebeu essa autoridade de Deus, e diante do mal você se levantar, amarrar aquele problema e expulsar aquilo da sua vida, aquilo vai sair, porque é a palavra de Deus. Quando você dá voz à palavra de Deus, imediatamente os anjos entram em ação para fazer cumprir. É como o oficial de justiça recebeu a ordem, o juiz decretou, ele recebe o oficial de justiça pega aquela ordem do juiz e vai fazer cumprir aquilo ali. E é assim exatamente que acontece também no mundo espiritual. Se cremos verdadeiramente, precisamos ser corajosos e destemidos diante do inimigo. E tomando a nossa posição diante daquilo que Deus deu para a gente, aquela autorização que nós temos que amarrar o inimigo, ordenar que ele pegue o mal dele e bata em retirada. E com toda certeza isso vai ocorrer, porque Jesus ainda assegurou, com toda certeza, está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 18 ao versículo 20. Vamos ler aqui. Com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Portanto, onde reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Essa é a palavra de Deus. Essa é a promessa que Jesus fez. E ele não é um homem para mentir. O Senhor afirmou que ele vigia sobre a sua palavra. Assim será, isso Deus dizendo, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Sendo assim, só não vai tomar posse do benefício concedido por Cristo aquele que não crê. Aquele que não crê na fidelidade do Todo-Poderoso e não agir de acordo com a sua palavra, não vai obter sucesso. Quando Jesus nasceu, o Espírito Santo deu uma revelação. E está escrito isso aqui no livro de Lucas, no primeiro capítulo de Lucas, versículo 68. Diz o seguinte: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E para nós fez surgir uma salvação poderosa. Para quê? Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam,
e usar de misericórdia. E conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Foi para isso que Jesus veio, para nos conceder que, uma vez ficando livre dos nossos inimigos, nós pudéssemos viver diante dele com alegria, em santidade e em justiça, que é praticando a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Que assim seja.